A paz do Senhor seja convosco. Na lição de hoje vamos tratar de um dos assuntos mais importantes da igreja. Esta é a lição número 4 da classe de adolescentes. Uma história sobre graça e responsabilidade. Para esta aula, os louvores sugeridos são 205, 292 e 597. E qual é o grande assunto da aula de hoje? Perdão. O perdão ele é tão importante, mas tão importante, que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 15, que se alguém não perdoa outra pessoa, esta pessoa não será perdoada por Deus. Logo, esta pessoa estará indo para a perdição eterna. Portanto, é importante você observar que o adversário tem muito desejo de fazer com que as pessoas dentro da igreja tenham brigas entre si, para que uma não perdoe a outra e assim ambas partem para a eternidade, indo para a perdição eterna. Por isso, o perdão, sim, ele é um assunto muito importante e nós devemos dar grande valor a este negócio. Agora, há também, haja vista que uma grande questão sobre o perdão é: o que é mais difícil, perdoar ou ser perdoado? Ou seja, perdoar ou pedir perdão, né? Seria correta a colocação? Então, a grande questão que hoje o cristão, de modo geral, tem sempre essa ideia, né? Eu não posso perdoar uma pessoa que fez isso, que me maltratou, que me machucou, que isso, que aquilo. Haverá problemas na igreja? Sim, haverá. Haverá discórdia? Sim, haverá. Haverá acusações, falso testemunho contra a pessoa? Sim, haverá. Sempre haverá coisas que não deviam acontecer dentro da igreja. Entretanto, quando nós observamos e não somos atingidos por essas coisas, nós vemos a graça do Senhor sobre a nossa vida. Por exemplo, se uma pessoa te afrontou com alguma coisa, falou algo sobre você que você não fez, ou por alguma razão vocês discutiram ou coisa dessa natureza, você precisa ser a primeira pessoa a pedir perdão, ainda que você esteja certo ou que você esteja errado, independente da causa. Por quê? Porque a primeira pessoa a pedir perdão é, na verdade, a grande pessoa do negócio. Agora, se a outra pessoa não quiser perdoar, aí já é com ela e Deus. Mas se você errou com uma pessoa, você tem consciência de que você errou com essa pessoa, a primeira coisa que você deve fazer é pedir perdão a esta pessoa. Por outro lado, se uma pessoa errou com você e você tem que é a grande questão, né? Se a pessoa errou com você, você deve ir a ela e esclarecer o negócio. Olha, você me ofendeu falando assim. Não gostei da forma com que você disse. Há uma grande responsabilidade nessa questão do perdão. Eu sei que para você que está vivendo a sua adolescência, talvez você tenha ranço de alguém, né? Como diz por aí, né? Talvez você tenha alguma discórdia por alguém, talvez por um namoro, que uma pessoa ficou no lugar, talvez no teu lugar, ou coisa do outro tipo, seja lá o que for, você precisa liberar perdão a essa pessoa. Você precisa. Porque quando eu era garoto, era na minha adolescência, as pessoas falavam uma coisa que eu achava muito interessante, que dizia o seguinte: na porta do perdão, o diabo fica barrado. Ou seja, o diabo não entra na porta do perdão, e não entra mesmo. Então, a melhor maneira de você fazer e ter paz com todos à sua volta é perdoando e pedindo perdão. É uma situação delicada e difícil? Sim, é uma decisão bem difícil perdoar, é uma questão muito difícil. Pedir perdão também é difícil para muitas pessoas. Eu, particularmente, não tenho essa dificuldade, graças a Deus. Mas, tanto de perdoar como pedir perdão, eu não tenho essa dificuldade, nunca tive. Talvez porque eu tive muito essa ideia da palavra desde garoto, fui criado na igreja, apesar que com meus 12, 13 anos eu me desviei, já contei a história aqui. Mas eu absorvi bem essa questão do perdão e é importante as pessoas a tentarem para esse negócio. Aconteceu na minha igreja uma certa vez, eu estava no grupo de jovens ainda, eu achei tão bonita a cena que a mãe teve a oportunidade na igreja e ela louva muito ao Senhor, mas antes dela louvar, ela pediu perdão ao seu filho. Ela disse que tiveram, parece que uma discussão dentro de casa, e ela falou: eu não posso louvar ao Senhor com essa questão com meu filho.
Aí o filho dela foi à frente, eles se abraçaram e mais uma vez ela louvou perfeitamente bem para a glória do Senhor. E isso é muito importante, porque a pessoa que não perdoa ou que não pede perdão, ela pode louvar muito bem, ela pode ensinar muito bem, pode pregar muito bem, levar pessoas a Cristo, mas naquele grande dia vai ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, para a perdição eterna. Então o perdão tem essa dinâmica. O perdão, ele é a porta de entrada para os céus e a falta de perdão é a porta de entrada para o inferno. Então vai de quem, para onde a pessoa quer ir, né? A mensagem: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos descobrir. Somente aqueles que sofreram a dor de serem traídos, decepcionados, enganados, caluniados, trapaceados ou machucados sabem o quanto é difícil lidar com este tema. Se você está aqui enquadrado numa dessas questões, verdadeiramente é uma situação muito delicada. Uma pessoa que foi traída por alguém, talvez por alguém da família, ou pelo namorado, pela namorada, noivo, noiva, esposa, esposa, a traição pelo amigo do trabalho, né, pelo funcionário. Então, ser traído, né, ser uma pessoa traída e ter que pedir perdão ou perdoar, nesse caso é mais, a pessoa geralmente que é traída, geralmente é ela que tem que liberar perdão de modo geral. Então, liberar perdão para uma pessoa que apunhalou pelas costas é de fato muito difícil. Então, aqui é uma grande questão, né, sobre a questão da traição. A pessoa que dedicou tanto tempo a essa pessoa e de repente foi apunhalada pelas costas. Né? Também a questão das questões das pessoas que são decepcionadas, né? As pessoas que foram enganadas, caluniadas. A pessoa, você age de boa fé e a pessoa engana você. E você agindo de boa fé, a pessoa de má fé com você. É horrível. A boa fé é quando a pessoa faz alguma coisa com uma boa intenção, se bem que as melhores intenções são acompanhadas por decepções. Mas quando você age falando a verdade, por exemplo, age honestamente, nós dizemos que está agindo de boa fé. Você não está enganando ninguém. Vou te dar um exemplo prático. Você vai vender o seu celular e o teu celular tem talvez um problema na câmera, por exemplo. Só que ligando o teu celular, tirando fotos, ninguém percebe, mas você sabe que tem um problema ali. Aí você chega para o comprador e você fala assim: olha, o celular tá bom, mas tem esse problema aqui na câmera. O que você está fazendo? Você está agindo de boa fé. Por quê? Porque você está falando do defeito do seu celular que você está vendendo. O agir de má fé nesse caso é você saber do problema e você não passa o problema para frente. Você não fala para o comprador que o teu celular tá com um problema na câmera. Você está agindo o quê? De má fé. Então imagina, você está andando de boa fé com as pessoas, você está falando de uma forma honesta, sincera, e as pessoas estão enganando você. É bem difícil perdoar. Né? A questão de ser caluniado, né? Quando as pessoas falam de você de uma coisa que você não fez. E eu vou te falar uma coisa: se nunca acontecer isso com você, prepare-se, porque vai acontecer. Aí você vai pensar assim: você está me dando uma palavra dessa? Pô, não é possível. Sim, todos nós passaremos por uma questão de calúnia na vida. Pelo menos uma vez na vida você vai ser caluniado de uma coisa que você não fez. E aqui é uma questão assim, depois de perdoar, para perdoar isso também é bem complicado. Né? Na questão de ser trapaceado, né? Machucado, enfim, esses tipos de situações traz uma dificuldade muito grande para a pessoa perdoar. E mesmo assim, nós devemos perdoar. E por que nós devemos perdoar? Porque Jesus nos perdoou. Nós continuamos, né, sendo pecadores, né? Apesar que hoje lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas como nós éramos perdidos, eu estou dizendo, numa questão antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, né? Nós nem existíamos ainda. Mas quando Jesus morreu na cruz, por que ele morreu? Ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Então nós fomos perdoados lá na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, como nós também não merecemos, né? Até hoje continuamos sem merecer esta graça, mas o Senhor nos deu esta graça. E perdoar, né? O que é a questão do perdão? A questão do perdão nos traz uma questão assim, é uma ferida que, de modo geral, demora para cicatrizar.
Mas o perdão é como você está andando de bicicleta, por exemplo, e você de repente toma um tombo, por alguma razão você perdeu o equilíbrio da sua bicicleta, caiu a sua bicicleta, passou um pneu num lugar de areia e você derrapou e caiu. O que vai acontecer? Vai acontecer uma ferida, você vai se machucar, dependendo do lugar que você cair, possivelmente você vai se machucar, vai se arranhar. Então, aquele machucado vai criar uma ferida, claro, e você vai ficar ali, vai ter que passar alguns remédios, dependendo da profundidade, e vai arder muito, que aquilo arde que é uma beleza, ainda mais se for um lugar de chão batido, né? As areias, é uma beleza, entra na carne, é uma coisa linda que queima, você vê Jesus, né? É uma coisa terrível. Então aquilo ali vai machucar por um tempo. Mas à medida que ele vai sarando, ele vai cicatrizando e vai parando de doer. Assim também é o perdão. No início, ele é uma ferida que dói, que machuca, mas à medida que o tempo vai passando, ele vai cicatrizando. No entanto, ele só para de doer se você perdoar. Se você não perdoar, você vai levar aquela dor para o resto da sua vida. Então, quando você perdoa, quando você libera o perdão, você libera, na verdade, a cura, não é nem o remédio, né? Porque o remédio serve para remediar, né? O remédio não cura, ele remedia. Então você libera o quê? Você libera a cura tanto para a pessoa, mas principalmente para você. Então, é como eu gosto muito de dizer, errar é humano, perdoar é divino. Se bem que a frase não é minha, né? As pessoas que dizem isso e eu concordo. Então, a melhor forma, ou talvez uma das melhores formas de você demonstrar que você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, que você tem maturidade na questão da sua fé, é você liberar perdão de todo o coração. Não é perdoar da boca para fora, é você verdadeiramente perdoar e não ter ressentimentos por aquilo. Vai doer por um tempo? Sim, vai doer. Mas você, à medida que o tempo vai passando, você vai ver que aquilo vai parar de doer. Isso é a questão do perdão. Hora de aprender. Ele sugere 7 vezes era uma boa quantidade. Confiante que sua proposta era suficiente, Pedro é de certa forma surpreendido por Jesus ao ser ensinado que ele deveria perdoar quantas vezes for necessária. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Pensa no negócio. Então Pedro, quando ele perguntou a Cristo, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E ele mesmo deu a resposta, 7 vezes? O que ele deve ter pensado? Por 7, vamos trazer aqui para nós, né? 7 é o número da perfeição, se bem que existem algumas questões aí que não é bem por aí o negócio, mas só para a gente ter uma noção. 7 é o número da perfeição, geralmente 3 vezes já é uma boa quantidade, eu estou colocando 7, estou dobrando o negócio, então eu estou bem, né? Vamos dizer que como as pessoas dizem hoje, né? Eu estou bem na fita. Jesus disse, responde para Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo? É um número infinito. Por que é um número infinito? Porque dificilmente a pessoa vai conseguir fazer isso na sua vida. Errar com você tantas vezes. 70 vezes 7 vai dar um número bem alto. Mais de 400, eu acho. Eu não sou muito bom com números, eu confesso. Matemática nunca foi meu forte, infelizmente. Eu acho uma matéria muito bonita para quem sabe, mas eu particularmente eu sempre fui muito ruim em matemática. Então, se você também for ruim de matemática, sabe bem o que eu estou passando. Mas, pois bem, então é um número muito alto, muito expressivo. O que Jesus estava dizendo é, Pedro, você precisa perdoar quantas vezes for necessário. Se uma pessoa errar com você e se vir ser arrependido, isso aqui é um ponto muito interessante, você tem que perdoar. Então quando você for pedir perdão, você precisa estar com o coração quebrantado, você realmente precisa estar arrependido. Então quantas vezes você tem que perdoar? Quantas vezes for necessário. Ah, mas isso é muito difícil. Eu sei, mas foi por isso que o Senhor Jesus te chamou. Porque para grandes desafios, Jesus chama grandes pessoas, né, no sentido de suportar, porque na verdade não somos nós que suportamos, é o Espírito do Senhor que habita em nós, que faz com que nós suportemos. Então, quando você está numa situação dessa e libera o perdão, isso é um sinal de que o Espírito Santo está na sua vida. Falando de perdão, aconteceu uma situação muito difícil na minha congregação, e eu falo até com uma certa dor, porque nós tínhamos uma jovem, e ela é uma jovem muito dedicada na obra, e ela se casou e depois, com o tempo, estava com um outro relacionamento,
E nesse outro relacionamento, este homem que estava com ela assassinou ela. E é interessante você ver o desenrolar do negócio que a mãe dessa jovem perdoou o assassino. Uma irmã do ciclo de oração, na minha congregação, da igreja onde estou, e eu fico assim, às vezes eu observo para ela e fico analisando. É muito Espírito Santo na vida dessa mulher, porque perdoar o assassino da filha e percebe-se que realmente ela perdoou. E isso só é possível para quem tem o Espírito Santo na vida. Já pensou perdoar uma pessoa que matou uma pessoa que você ama? Ainda mais uma filha, um filho. Olha que situação. Então veja que a questão do perdão é independentemente do que a pessoa faz, independente do mal que essa pessoa fizer. É algo completamente devastador. Eu lembro de um caso que aconteceu, me parece que nos Estados Unidos, foi uma grande lição quando eu assisti o vídeo, eu fiquei muito surpreso, que eu não lembro assim de todos os detalhes, mas parece que um homem que era um psicopata, ele fazia crueldade com meninos, né? Violentava, matava, fazia coisas terríveis. E quando ele teve uma audiência com um dos pais de uma dessas meninas, o pai de uma das meninas disse para ele o seguinte: eu sou cristão e você agora está me obrigando a fazer uma coisa que Jesus me ensinou, portanto eu te perdoo. A questão do perdão. E é interessante que a frase que este homem falou para aquele homem, né, para aquele assassino, fez com que o assassino se desmansasse, ficasse completamente triste e choroso. E ele chorou. Por que ele chorou? Porque o perdão faz isso, mexe com o psicológico da pessoa, mesmo essa pessoa sendo um psicopata, mesmo essa pessoa sendo aquele vil pecador, aquela pessoa que tem atos execráveis, mesmo essa pessoa, quando ela é perdoada verdadeiramente, ela sente, bate nela aquele sentimento de culpa, de dor, de que eu não deveria ter feito isso. Então o perdão, ele tem um efeito muito forte, mais uma vez, somente quem tem a questão do Espírito Santo na vida, que é capaz de liberar um perdão desse tão profundo, porque perdoar de uma coisa simples, até o ímpio perdoa. Agora, algo de uma dor que a pessoa viverá para o resto da vida, porque essa irmã lá da minha congregação, para o resto da vida dela, ela vai viver com a ausência da filha. E isso é muito doloroso para uma mãe, é extremamente doloroso. E ela perdoou o assassino da mãe, da filha. Então você observa que, independente do que a pessoa fizer, precisa ser perdoada. E quando isso acontece conosco, será que nós estaremos verdadeiramente com o Espírito Santo na nossa vida a ponto de liberar perdão? Então, liberar perdão é algo muito difícil, mas nós, como pessoas santas do Senhor, como pessoas escolhidas de Deus, nós devemos liberar o perdão. O rei perdoa a dívida com um ato de graça. O servo, então, suplica desesperadamente por tempo para pagar o que deve. Entretanto, o rei move-se de compaixão e resolve deliberadamente perdoar a dívida e deixar o servo ir embora. Aqui vemos uma questão muito interessante de um servo e de um rei. Este servo devia um valor extremamente alto para este rei. Entretanto, este rei perdoa a dívida. Este servo humildemente implora por perdão, implora por tempo, me dê mais tempo para eu pagar essa dívida. E era uma dívida impagável, aquele servo jamais conseguiria pagar. E o rei, vendo isso, que ele seria incapaz de quitar aquela dívida, o que o rei decide fazer? Num ato de graça, de nobreza, perdoa a dívida. Agora você não me deve nada. Olha que coisa bonita da parte do rei, não é verdade? Perdoou o servo. E nós veremos um pouco mais adiante o que fez esse servo. E depois o que o rei voltou a falar, o que o rei fez. A questão do perdão é algo que mexe muito com o nosso coração. E precisa mexer. Porque o perdão ele tem consequências para a eternidade. Tanto com Deus, né, se a pessoa perdoar, né, liberar perdão, pedir perdão, ou para o inferno, se caso não perdoar ou não pedir perdão. Então o perdão é muito sério.
É muito sério, é um assunto muito, muito sério e muitas vezes as pessoas deixam de falar na igreja ou falam de uma forma muito superficial. Então nós devemos observar, olha que tamanha graça o rei concedeu a este servo. A graça, eu vou te lembrar, que é aquele favor que nós recebemos que nós não merecemos. Então aquele servo não merecia receber o perdão daquela dívida tão alta. Quem é que perdoa uma dívida tão alta? Se uma pessoa está te devendo um monte de dinheiro, uma quantia alta em dinheiro, você vai perdoar a dívida? Não, né? Você vai querer receber, não é verdade? Então, às vezes não vou muito longe, às vezes por muito menos, né? Quando nossos pais nos prometem uma coisa e no dia lá dá aquela pagar a promessa, ele não paga, a gente já fica triste. Imagina se fosse milhões. Então, nós temos um grande exemplo deste rei. O rei, é claro que o rei já tinha muito dinheiro, claro, não vou entrar nesse mérito aqui, não é o ponto nosso. O nosso ponto é, o rei poderia levar aquele homem à prisão, porque aquele homem estava devendo a ele, mas ele optou por perdoar a dívida. E olha só o que vai acontecer. Todos temos uma dívida impagável. Tal valor era impossível de ser quitado. Ainda que esse servo trabalhasse durante toda a sua vida, Jesus usa esse valor exorbitante para ilustrar o tamanho da nossa dívida com Deus. Afinal de contas, nossos pecados são tão imensos aos olhos do Senhor quanto a dívida do servo com o rei da parábola. Mesmo se nós vivêssemos, por exemplo, 1000 anos, por exemplo, nem Matusalém viveu, né? Matusalém foi a pessoa que mais viveu na Bíblia, né? 969 anos. Né? Mesmo se nós vivêssemos 1000 anos, ou a quantidade de anos que você quiser, de séculos que você quiser, nós nunca conseguiríamos pagar a dívida que temos com Deus. Nunca. Jamais. A nossa dívida ela é impagável. A única forma que tínhamos de ser quitados dessa dívida, Jesus fez, que foi o quê? Morrer na cruz do Calvário. O seu sangue precioso comprou, nos deu a questão da graça, liberou a graça para nós. Então veja que este homem da parábola, ele era impossível dele conseguir pagar a dívida, porque era uma dívida extremamente alta, de milhões de moedas de prata. Aí você vê, milhões de moedas de prata. Aí você vê a cotação da prata, quanto é que vai ser? Agora multiplica por milhões. Você verá o valor exorbitante, é um valor extremamente alto. Era impossível daquele homem pagar ao rei. Então aqui Jesus estava fazendo uma comparação. Assim como aquele homem estava devendo milhões de moedas de prata para aquele rei e não tinha como pagar a dívida, essa dívida, assim também somos nós. Nós devemos muito para o Senhor por causa dos nossos grandes pecados, das coisas que fizemos e das coisas que nós não fizemos. Então, é impossível para nós pagarmos a nossa dívida ao Senhor. Então, o que o Senhor fez? Num ato de nobreza e principalmente de graça, o que ele fez? Ele deu Jesus na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser salvos pela graça e termos a nossa dívida paga na cruz do Calvário. E outra coisa, a questão de falar sobre dívida, uma outra coisa importante de falarmos, que muitas vezes as pessoas dizem na igreja que Jesus pagou a nossa dívida ao diabo. Isso não é verdade. Jesus pagou a nossa dívida para o Senhor. Foi Deus que deu Jesus na cruz do Calvário por nós. Então o que Jesus estava fazendo era para Deus e não para o diabo, como algumas pessoas costumam dizer. Todos carecemos de uma atitude graciosa. O rei, movido de compaixão, perdoa a dívida contraída e libera o servo para viver em paz o resto dos seus dias com sua família. Que coisa bonita, né? Assim como o rei, o nosso Deus, por graça, bondade, generosidade, resolveu perdoar nossa dívida, enviando o seu filho para morrer pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou quando ele morreu na cruz do Calvário. E é interessante notarmos que desde Adão até hoje, até o dia que Jesus vier buscar a sua noiva,
Nós somos salvos pela graça, pela fé e nunca por nossas obras. As nossas obras são impossíveis de nos salvar. Nenhuma obra, independente de qual façamos. Eu vou te dar um exemplo prático. O bilionário africano Elon Musk chegou a falar com a ONU de quanto que eles precisavam para acabar com a fome no mundo. A ONU disse que cerca de 6 bilhões de dólares resolveria. Então Elon Musk disse, eu dou esse valor desde que vocês me dão o relatório completo de para onde está indo todo o valor e que de fato a fome seja acabada no mundo. Então é claro que a ONU não quis, né? Isso só prova aqui que é uma questão, a fome no mundo não é uma questão de dinheiro ou de alimento, de não ter alimento, é uma questão política, é uma questão política. Os políticos querem que as pessoas de fato continuem na miséria, porque isso é uma forma de manobra para eles. Mas aqui não é o ponto. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo se a ONU aceitasse o desafio e Elon Musk acabasse com a fome no mundo, ainda assim a obra dele seria uma coisa espantosa, fabulosa, ia ser uma coisa linda, atitude louvável, eu diria até uma atitude divina. Entretanto, ainda assim, isso não o salvaria da perdição eterna. Por que não? Porque nós somos salvos pela graça, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. É bom deixar isso claro, porque muitas vezes, se você pode até fazer um teste na sua igreja. Quando você chega na igreja, por exemplo, no domingo, na escola dominical, por exemplo, você começa a perguntar para as pessoas, à parte, você está salva? A pessoa certamente vai dizer que sim. Aí você pergunta, então, por que você é salva? E você vai ver que boa parte, talvez todos, vai dizer o seguinte: eu sou salvo porque eu venho para a escola dominical, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Isso não dá salvação a ninguém. Isso não dá. Quem é salvo, de fato, vai para a escola dominical. Quem é salvo, de fato, vai ao culto. Quem é salvo, de fato, vai para os ensaios dos adolescentes. Então, de fato, quem é salvo faz essas coisas. Mas quem faz essas coisas, só isso, não dá salvação a ninguém. Só para te mostrar que muitas vezes as pessoas acham que são salvas porque fazem alguma coisa. Independente do que nós fazemos, isso não nos dará salvação. A salvação é pela graça. Então é por isso que nós devemos dar honras e glórias ao nome do Senhor, porque Deus arquitetou a nossa salvação e Jesus executou esta salvação na cruz do Calvário. E o Espírito Santo nos leva a esta salvação, como nos diz João 16:8. Né? O servo perdoado nega o perdão ao seu próximo, e é aqui que o caldo engrossa. Para a surpresa de todos que testemunhavam um encontro, o servo agraciado pelo rei se mostrou insensível, indiferente e intolerante à súplica do companheiro devedor. Infelizmente, ele decidiu negar ao outro aquilo que havia recebido. O perdão. Será que você foi perdoado por alguma coisa, por algo que você fez, e depois você não perdoou alguém? Isso é uma questão muito séria. Porque nós queremos ser perdoados, nós muitas vezes até nos justificamos. Não, eu mereço perdão porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu fiz isso ou porque eu não fiz aquilo. E nós muitas vezes queremos nos justificar. É claro que muitas vezes essa justificação de fato é correta, é razoável, é certa. Entretanto, nós não queremos perdoar o nosso próximo, independente do que ele fez. Independente se ele fez ou não, por merecer ou não, o importante é que ele também seja alcançado pelo perdão. Nós devemos liberar perdão quando pessoas erram conosco. E verdadeiramente, muitos dos problemas que você terá será na igreja. E muitas vezes será a respeito da questão do perdão. Entretanto, uma vez que você foi perdoado pelo Senhor Jesus, você também deve liberar o perdão. Ou até numa questão aqui humana, né? Se uma pessoa te perdoou por algo que você fez, por que você não pode perdoar uma outra pessoa por ter feito algo parecido com o que você fez? Você não foi perdoado? Sim, eu fui. Então por que você não perdoa o próximo? E mesmo se você não for perdoado, né? Se você pede perdão a uma pessoa e essa pessoa não te perdoa e depois uma outra pessoa te pede perdão, você perdoa aquela pessoa também.
Por quê? Porque aquilo ali vai mostrar a sua essência. Quando você perdoa alguém e você pede perdão a alguém, isso demonstra a sua essência, o que está dentro de você. Agora, se uma pessoa pede perdão, mas de maneira nenhuma, aliás, nem pede perdão, tem muitas vezes que pessoas que nem pedem perdão, inclusive obreiros, inclusive que não pedem perdão a outras pessoas, aos outros obreiros, ou alguma irmã do serviço de oração, ou um jovem, ou uma adolescente, não vou pedir perdão não, eu estou certo. E aqui não é uma questão de estar certo ou de estar errado. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, aconteceu uma coisa comigo e com uma jovem. Eu não lembro bem qual foi a questão, realmente eu não lembro. Eu lembro que eu estava certo. Eu lembro que eu estava certo na história. Mas eu realmente, honestamente, eu não consigo lembrar o que foi. E o chefe escutou aquilo. Escutou a minha discussão com a jovem, né? Na verdade, ela era um pouco mais velha do que eu, mas não deixava de ser jovem, ela era bem jovem, tinha uns 30 anos mais ou menos na época. Talvez menos. E ele escutou. Depois que ela se ausentou, né, ela foi para o setor dela, ele virou para mim e falou assim: Giovanni, pede perdão a ela no final do dia. Aí eu falei para ele assim: mas eu tô certo. É ela que tem que pedir perdão para mim. Aí ele virou para mim e falou assim: verdadeiramente você está certo. Você está coberto de razão. Mas é bom que você peça perdão a ela. Curioso, ele não é cristão. Na época eu estava desviado. Eu acredito que eu estava desviado, eu não lembro, eu acredito que acho que eu não tinha voltado para Jesus na época, eu acho que não lembro. Quando ele me falou aquilo, eu fiquei meditando, remoendo aquela palavra dele o dia todo, trabalhando o dia todo e pensando naquilo que ele me falou. No final do dia, o que aconteceu? Quando ela estava vindo, descendo a escada, eu virei para ela e disse: eu preciso falar com você. Quando ela chegou: o que você quer? Eu falei: eu quero pedir perdão pelo que eu falei com você, pela nossa discussão, por isso, por aquilo. E comecei a pedir perdão a ela. E ela, com os olhos cheios d'água, falou assim: não, Giovanni, você está perdoado. Na verdade, quem estava errado era eu. Pronto, acabou o problema. Nós nunca mais discutimos e ficamos amigos até o dia que eu e ela saímos da empresa. Acho que ela saiu primeiro do que eu. Acho que depois eu saí, não lembro bem. Ela saiu primeiro do que eu. Então veja que, e depois disso, depois dessa discussão que eu tive com ela, nós ficamos muitos anos ainda na empresa. Alguns anos, né? Uns 6, 7 anos, talvez 10 anos. Ficamos muito tempo na empresa ainda. Então você vê que a questão do perdão, ele para uma para situações. Eu vou te falar aqui uma questão que fala sobre, para nos dar um norte, está lá no livro de Provérbios, para você ver que como a coisa funciona. Olha o que nos diz Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que é isso? Como essa questão do perdão? Quando você chega com humildade, você chega manso, né? Você chega de uma forma branda. Então o que você faz? Não, eu queria te pedir perdão por causa disso, acabou. O que vai acontecer? Como você foi de uma forma muito humilde, de uma forma muito branda, a probabilidade da pessoa ser branda com você também é muito grande. É muito grande. Mas se você for arrogante, a palavra dura faz o quê? Suscita ira. Eu vou te falar uma outra questão sobre de perdão que é importante, que pouca gente fala. Quando você pedir perdão a alguém, haverá momentos que você pedirá perdão, independente se você está certo, se você está errado, haverá momentos que você pedirá perdão. E essa pessoa liberar o perdão para você, não se justifique. Por exemplo, você pediu perdão à pessoa. Aí você chega para a pessoa: eu queria te pedir perdão por causa disso. Aí a pessoa fala assim: tá bom, eu te perdoo. Aí você fala assim: mas também eu só fiz aquilo porque você falou aquilo. Se você não tivesse feito aquilo, nada disso tinha acontecido, nada disso. Se a pessoa liberou perdão, você agradece e sai, se retira, acabou. Por quê? Porque quando você começa a se justificar daquilo que você fez, a questão do perdão é meio que é meio que fica invalidada. Então, quando uma pessoa te perdoar, você agradece, dependendo do caso, você ora com a pessoa, um cumprimenta o outro, e de preferência, ou se vocês puderem comer uma pizza junto, bom, né? Melhor. Se não, se retira, não tenta se justificar, porque se você se justificar, você vai se complicar, porque
Quando a pessoa se justifica, tira o efeito do perdão. É como se aquela pessoa que perdoa é como se não tivesse válido, porque, olha, você me pediu perdão, eu te perdoei, agora você quer se justificar que você fez aquilo? Não, você fez aquilo porque você estava errado. Então, começa a discussão de novo. Então, nada de querer se justificar quando você pedir perdão e ser perdoado. As consequências de sonegar perdão. Jesus termina a história falando sobre a indignação do rei ao ficar sabendo da atitude indesculpável do primeiro servo. O rei, que anteriormente agiu graciosamente, agora aplica a lei com todo rigor e envia o servo ingrato à cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E essa dívida aqui agora não vai ser mais paga. Por que não? Porque este servo que trabalhava, ele trabalhando, recebendo seu salário, ele não conseguia pagar a dívida. Agora imagina ele preso, que ele não tem como mais, não vai ter mais renda, não vai ter mais receita. Como é que ele paga essa dívida agora? Agora ele não tem mais como pagar. Não existe mais a forma. Então ele vai morrer na cadeia. E aqui cabe uma questão espiritual no negócio. Deus nos deu a graça de Cristo. Nós fomos perdoados por Cristo, perdoados pelo Senhor. Agora nós queremos, não queremos perdoar o nosso próximo. E nós já fomos perdoados na cruz do Calvário, mas nós não liberamos perdão. O que acontece se nós morrermos assim? Vai vir a lei com todo rigor. O que nós iremos para a cadeia. E essa cadeia, nesse caso agora, é uma cadeia espiritual que durará a eternidade, que é a perdição eterna. Então nós devemos sempre liberar perdão. Quem não libera perdão vive na prisão. E aqui cabe até uma outra questão também, porque o perdão, quando ele não é liberado, causa mágoa. Né? A pessoa que não libera o perdão fica com o coração magoado pro resto da vida, e a mágoa causa até doenças. Né? Tem situações, né, que a pessoa fica completamente até enferma. Então, a questão, eu já falei aqui, eu lembrei aqui de um caso, só para você ter uma ideia da importância do perdão. Uma irmã me comentou uma vez que ela tinha uma pessoa que na igreja, uma irmã de segunda geração, que era uma irmã muito espiritual. E ela ia para a escola bíblica dominical, ia para os cultos de doutrina, para os cultos públicos. Ela não tinha um culto que ela perdia. Todos os cultos ela chegava cedo, ela muito dedicada na obra. E quando essa outra irmã chegou na igreja, Deus falou assim para ela: "Está vendo aquela? Está vendo? Contempla esta?" "Sim, Senhor. Não falta um culto na minha casa. Anda perfeitamente bem, mas se meu filho voltar hoje, ela fica." E aquela irmã em pensamento perguntou: "Por que, Senhor?" "Porque ela não libera perdão." Olha que situação. Então a questão a consequência de sonegar perdão é essa, é a perdição eterna. Então, existem situações difíceis de perdoar? Sim, claro que existem situações difíceis de perdoar. Dívidas, né, difíceis de perdoar por alguma razão ou outra. A questão de assassinatos, por exemplo, entre tantas outras coisas, são difíceis de perdoar? Claro que são difíceis. Mas nós, como pessoas salvas na pessoa de Cristo, nós devemos liberar perdão. Para quê? Para entrar nas mansões celestiais pelas portas e demonstrar em público, assim, que quando você perdoa uma pessoa, você demonstra que verdadeiramente você é uma pessoa do Senhor. Você verdadeiramente é uma pessoa que dá testemunho de cristão. Conclusão. Todo aquele que recebeu perdão deve estar pronto a perdoar quem quer que esteja em débito, e deve fazê-lo de todo o coração. Você foi perdoado para ser um perdoador. Jesus nos perdoou? Então perdoa o seu próximo. Ou, nesse caso, peça perdão se caso você estiver errado. Ou mesmo se você não estiver errado, tá tendo uma questão, você vai ver, quando você libera perdão, você chega para a pessoa e pede perdão, mesmo se você estiver certo, você vê que as coisas mudam. O ambiente muda, você muda o cenário. Eu trabalhava numa empresa lá no centro do Rio, e era muito interessante que tinha um moço que chegava lá. Interessante isso, que não tem a ver com perdão, mas tem a ver com o cenário. Era muito interessante que quando ele chegava, independente do que estava acontecendo na empresa, quando aquele moço chegava na nossa empresa, o ambiente mudava instantaneamente.
Era uma paz incrível que pairava no lugar. Era uma coisa extraordinária. E até uma pessoa que trabalhava junto comigo, que não era cristã, falava assim: é engraçado que quando essa pessoa entra aqui, você já reparou que o ambiente muda? Falei, até a pessoa que não é crente, ela percebe. Por quê? Depois eu fui descobrir que aquela pessoa era uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Quando você é salvo na pessoa de Jesus, quando você verdadeiramente é um cristão, uma pessoa cristã, você muda o cenário. Só a sua presença basta para mudar as questões da vida. Imagina com perdão como é que você vai mudar o ambiente. As pessoas vão ficar dando glórias ao Senhor por causa da sua vida. Então o nome do Senhor será glorificado porque você está liberando perdão ou porque você está pedindo perdão. O perdão, ele abre um leque extraordinário, é uma questão divina. Portanto, sempre libere perdão e peça perdão. Vamos praticar. Número 1, aquele que não perdoa é castigado. Número 2, você marca assim de cima para baixo. C-E-C-E. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma história sobre graça e responsabilidade na sua vida, que você realmente tenha uma história que fale sobre graça e também de responsabilidade, também de perdão. Porque quando você é perdoado pela graça, você tem a responsabilidade de perdoar o seu próximo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!